programa Brasilianas.org discute hoje o futuro da América Latina, tendo em vista a atual conjuntura do continente. Pela primeira vez, depois de uma década, o governo da Argentina não é mais cristianista. A Venezuela também a situação venceu as eleições por lá. E lá, como aqui no Brasil, há muita instabilidade política e econômica. Por outro lado, Chile e Peru acabam de entrar no Acordo de Associação do Pacífico, o bloco criado aí com o maior PIB da história. Para avaliar os contornos ainda embaçados dessa nova configuração política e econômica na região, contamos hoje com a participação de Wagner Iglesias, doutor em Sociologia e professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, Eleonora Gosman, que é correspondente do jornal Clarim, e Roberto Teixeira da Costa, que é membro do Conselho Orientador do Instituto de Relações Internacionais da USP, ex-presidente do Conselho de Empresários da América Latina. Nesse primeiro bloco, vamos analisar o que pode mudar na relação entre Brasil e Argentina com a eleição de Maurício Macri. Então, primeiro, as argentinas. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado pela vinda. E como é que você está vendo as relações Brasil-Argentina com Macri? Eu acho que essas relações hoje estão muito condicionadas não só pela Argentina ou pela mudança na Argentina, também está condicionada por aquilo que está acontecendo aqui no Brasil. De jeito que, se a gente pensar um pouquinho o que vai acontecer nos próximos 6 meses, até meados do ano, eu não acho que vai ter uma mudança radical, nem acho sequer que vai ter alguma coisa, alguma novidade para falar em termos de alguma notícia, né? Essa relação, por enquanto, vai continuar como está. A Argentina continua com um problema seríssimo de reservas em dólares no Banco Central. E se você olhar o que está falando o ministro de Economia atual da Argentina, o que vai ser, desculpa, o ministro Prat Gai, ele, na verdade, é que não vai fazer nada diferente daquilo que está sendo feito. Do jeito que, se a gente pensar em termos econômicos entre Argentina e Brasil, eu posso te dizer que vai continuar exatamente igualzinho como até agora. Roberto, como é que você vê, digamos, nos últimos anos aí, essa relação, principalmente o relacionamento empresarial de integração? Ocorreu essa sonhada integração entre cadeias produtivas? Não ocorreu? Integração das cadeias produtivas, propriamente não. O que houve realmente, devido às circunstâncias do desenvolvimento da nossa economia e da economia argentina, na fase boa do Brasil, numa fase atual, houve realmente investimentos importantes de empresas brasileiras na Argentina e, reciprocamente, não tivemos investimentos importantes da Argentina no Brasil. Quer dizer, a Ambev é um caso bem exemplar, o Gerdau e outros tiveram investimentos importantes na Argentina, se aproveitando das vantagens do Mercosul e da proximidade, da familiaridade com a Argentina, etc. O que ela acaba de nos transmitir, esse é realmente verdade. Eu não acredito que a curto prazo, né, tantos anos de kirchnerismo, as coisas não podem mudar assim radicalmente. Vai haver um processo. Eu tenho a impressão que o Macri é uma pessoa mais maleável, mais conversável e vai ser menos protecionista. Agora, é ilusório pensar que você pode ter uma relação bilateral, como muitos brasileiros gostariam que existisse, sem que efetivamente o seu parceiro esteja bem. Quer dizer, a gente acumular superávites comerciais que nós acumulamos no passado, em detrimento de uma boa relação comercial, não funciona. O seu vizinho tem que ir bem para você ir bem. Então nós temos que ir vagarosamente aprimorando esse relacionamento. É fundamental essa boa relação entre o Brasil e a Argentina. Não que com a Cristina Kirchner fosse ruim, mas era uma visão muito protecionista. E como ela acaba de levantar, quer dizer, a questão cambial, uma questão séria, e também as distorções nos preços, né? Os subsídios que existiram na economia argentina. Então, de um lado você tem essa proteção que foi dada aí à economia argentina, mas para contornar essa questão do câmbio também. Como que você está vendo agora com o Macri? Tira, digamos, esses penduricalhos, mas desvaloriza o câmbio? Tem que haver um certo gradualismo nisso. Quer dizer, mal comparando, é como se imaginasse que o Aécio Neves tivesse sido eleito presidente em vez da Dilma. As coisas não iam acontecer da noite para o dia. Há um processo. Agora, os agentes econômicos, não preciso dizer isso para você está cansado de saber, os agentes econômicos, eles se movem muito mais pelas tendências.
Eles mudam de atitude em função do que eles admitem que vai acontecer. Quer dizer, se os sinais do Macri forem positivos, como a gente imagina que vão ser, as coisas melhoram, não só na relação com o Brasil, como com o resto do mundo. E a Argentina é um país riquíssimo. A Argentina tem tudo para rápido. Não quero falar do Brasil na fase atual, mas a Argentina pode se recuperar muito mais rapidamente que o Brasil. Sim. Ela tem menos problemas estruturais que o Brasil tem. Tem que fazer reforma, tem que fazer correções. Mas a massa do povo argentino, a educação do povo argentino, as riquezas do povo argentino, eu acho que lhe permitirão fazer essa reciclagem muito mais rápida. Wagner, como é que você vê, do ponto de vista político aí, digamos, essa situação da Argentina? Você tem uma radicalização que vinha antes, deve continuar essa radicalização, com sinal oposto, como é que você está vendo? Eu não sei, eu não chamaria propriamente de radicalização, acho que era um projeto com um viés nacionalista um pouco mais forte do que outros governos que a Argentina teve no passado. A radicalização entre governo e oposição. Sim, da polarização. Eu acho. Polarização, o Macri assume sem ter uma maioria no Senado, tem uma maioria, se não me equivoco, pequena na Câmara. Ele tem a Prefeitura de Buenos Aires, o governo da província, tem como aliados os governos das principais províncias, das mais populosas do país, mas não tem a maioria dos governadores. Então ele vai ter que negociar bastante, né? Tanto que o discurso eleitoral foi e agora o discurso pré-posse e depois a prática após a posse já é outro, né? Provavelmente vai ser outro. E eu acho que ele vai ter que buscar uma legitimidade também com parceiros externos, que ele vai ter dificuldade de ter com parceiros internos. Para isso, a visita dele ao Brasil, né, foi a primeira visita que ele fez, sim, é muito simbólica, né, muito significativa. E Brasil e Argentina têm um passado, um presente, um futuro em comum, né? E eu acho que provavelmente um novo capítulo dessa história dos dois países, da relação econômica e política entre eles, até pela fragilidade atual política do governo brasileiro, por essa guinada mais à direita da Argentina e pela situação econômica que não é exatamente boa para nenhum dos dois países, eu acho que o próximo capítulo deve ser efetivamente caminharem para uma associação com a União Europeia. Leonor, como é que você vê, digamos, tem o governo Kirchner, a era Kirchner, com todos os desarranjos econômicos, mas que criou também uma rede de proteção social aí. De que maneira que o Macri vai encarar essas duas questões aí? Bom, escuta, a verdade é que a gente não sabe o que vai fazer Macri. Porque, como falou aqui o professor, e como falou mesmo aqui o senhor Teixeira, o assunto é que Macri ainda tem uma situação que ele não sabe bem para onde que ele vai. Esse é o problema. O que eu quero dizer com isso? Quando você toma posse de um governo, você tem uma estrutura. No caso de Macri, a estrutura dele é muito frouxa, ou seja, é uma estrutura muito frágil, essa é a palavra. O que ele fez com o governo? Ele montou um governo com empresários. Essa foi a decisão pessoal dele. Agora, quando você tem um governo com empresários, não tem um governo com políticos. Então, o que ele falou é muito importante nesse sentido. Por quê? Porque ele não tem maioria no Congresso. O Congresso não é dele. Então, eu me pergunto, quando você monta um governo com empresários, mas mesmo é assim, são todos CEOs de grandes empresas, inclusive empresas internacionais. É o caso da pessoa, Susana Malcorra, que ela vai ser a nova chanceler da Argentina. Ela vem do setor privado também. Então, a pergunta que eu me faço, como que ele vai negociar com o Congresso? O que vai acontecer no futuro nesse sentido? Se você não tem capacidade de negociar com o Congresso, a gente já vê, né, o que acontece com isso. Sabemos bem. Sabemos bem aqui. Sabemos bem. Mas vem cá, do ponto de vista econômico, quem são os economistas que definem a linha do partido do Macri? Escuta, Prat Gay, por exemplo, Prat Gay foi... Por favor. Foi um erro voluntário. Prat Gay... Esse é o problema dos liberais, viu? São liberais em todos os sentidos. Bom, ele foi presidente do Banco Central na época do governo de Néstor Kirchner. Mas ele também tem um passado, eu te vou falar que não é prístino, não é limpinho. Ele tem ali algumas coisinhas que foram já
não bem qualificadas, não sei como falar exatamente isso, mas de qualquer jeito, vamos deixar isso de lado. Ele tinha falado que ele ia cortar de um momento para outro com a história esta, como se falaria aqui, o corralito de dólares. Tá. Eu acho que Retenção aqui de dólares. entendem a palavra corralito, porque já foi usada no Brasil, né? Então, ele falou isso, mas não vai acontecer isso. Ele falou isso no início e logo falou exatamente o contrário. Então, eles estão eles têm que ter muito cuidado, porque eles não têm a maioria no Congresso e eles têm 48% em contra. Tá. E o papel da mídia aí? Como é que vai ser com o Macri? O Clarim e outros jornais? A mídia em geral? A mídia em geral, eu quero te falar uma coisa. Você não pode, quando um presidente vai tomar posse, um presidente eleito, você não pode julgar ele com antecedência. Você Tem um tem período que de deixar... graça aí, né? Claro, é óbvio isso, né? Isso é imprescindível. Você pode fazer uma análise do que pode acontecer e as coisas que condicionam ele, mas não pode julgar ele com antecedência. Eu acho que é uma grande diferença de campanha eleitoral e governo, né? O De Gaulle dizia, eu fui defrontado com a seguinte situação, entre contrariar o eleitorado ou contrariar a população. Eu preferi contrariar o eleitorado e fez o governo que fez. Quer dizer, o que eu acho, do ponto de vista da Argentina, e nós vamos mais adiante falar sobre Venezuela, a região como um todo, ela tem um problema crônico de desigualdade de renda. Essa é uma realidade que nós temos que, sendo liberais ou não, nós temos que entender e lutar contra. Não é possível, mesmo o Brasil, com todas as conquistas que nós fizemos, continuamos com um desnível de rendas enorme. Quer dizer, quando uma população como a da Argentina ganha algumas vantagens sociais, o presidente sequente não pode fazer uma política radical de realismo, porque se mexer nas conquistas sociais é muito complicado, justificadamente complicado. O mesmo vai acontecer na Venezuela, com a eleição da oposição, mas vai ter que se defrontar. Quer dizer, algumas coisas estão entranhadas na sociedade para o mal, agora outras estão entranhadas para o bem. E isso nós temos que conviver e melhorar, e não piorar. Roberto, historicamente, os empresários argentinos se internacionalizaram muito antes dos nossos aqui, inclusive mandaram muito mais dinheiro para o exterior que os brasileiros. Então, eu estava vendo outro dia os arquivos do Vargas, da Rosalinda, que era uma orientadora. Então ela ia para a Argentina e falava sobre os judeus que vieram para o Brasil. Eles vêm para cá, mas o dinheiro fica no sistema argentino, que era mais avançado que o nosso. Então, como é que você vê hoje essa nova geração? Tem uma nova geração de empresariado? Está aparecendo. Ela ficou muito ofuscada por esses anos todos de kirchnerismo e de fuga dos empresários argentinos, mas novamente volto à minha mensagem original. Quer dizer, vindo uma sinalização positiva, eu acho que isso fomenta. Volto ao meu ponto. Eu acho que a Argentina tem um grande potencial, entende? Eu não vejo como é que um país como o Chile, com todo respeito ao Chile, possa ter um potencial maior que a Argentina. Eu até, nas minhas notas de rodapé, que eu escrevo regularmente, eu digo assim, para mim, a Argentina é um growth stock e o Chile é uma ação para viúva. Quer dizer, eu não vejo grande potencial, com devido respeito às viúvas, eu não vejo grande potencial do Chile ter um grande crescimento. Agora, a Argentina pode retomar um crescimento fantástico. Wagner, como é que você vê esse quadro aí, os caminhos do Macri daqui para diante? Sem poder mexer, sem dever mexer nessas conquistas sociais? Conforme já foi colocado pelos colegas, é um cenário difícil para ele, né? Embora teve uma vitória apertada, uma vitória até menor que a vitória que a Dilma teve aqui contra a Aécio Neves no ano passado. Então vai ter que negociar muito, né? Vai ter que... Agora, qual é a influência do kirchnerismo hoje lá? Do kirchnerismo? Eu acho que ainda é grande. É um pouco isso que foi colocado pelo Dr. Roberto. De fato, a Argentina em 2001, 2002 está numa crise não só econômica e política, mas social muito profunda, né? Então tem esse legado do Néstor e da Cristina de você ter recuperado uma parte do mercado doméstico, ter trazido para os direitos sociais, para as conquistas, uma parte da população que tinha caído na pobreza e tal.
Isso é impossível de qualquer governante, esteja mais à esquerda, mais à direita, renegar. Né? Seria um suicídio político a médio prazo. Então ele vai ter que levar em conta esse tipo de cenário. A herança do Domingos Cavallo, quem é que ficou com isso aí? Como que chegou herança? àquele ponto? A herança somos todos nós, os Pois é, que argentinos. coisa. Desculpa, né? Porque na verdade é que foi muito ruim. A história aquela da dolarização da economia argentina, desculpa, não brasileira. Bom, o Brasil teve também seus momentos de dolarização, né? Eu posso lembrar isso quando o dólar chegou a 1,55 reais ou quando o dólar estava ainda menos de R$1, né? Bom, valia mais o real que o dólar. Mas esse processo foi muito ruim. Por quê? Porque você atrelou o comércio externo argentino, ficou atrelado ao dólar, que não é a um dólar muito desvalorizado, que fazia com que você fazia você perder competitividade, né, no mundo exterior. Isso foi por um lado. Por outro lado, o que aconteceu com a indústria? A indústria continuou um processo de desindustrialização. Exatamente, né? Ou seja, foi perdendo valor. Quando você chega no 2001, a verdade é que a história era muito ruim. Tinha que estar lá na Argentina para saber o que estava acontecendo. Isso foi... eu não estava aqui no Brasil quando foi a história de Célia Cardoso com... Célia Cardoso, Célia né? Cardoso. Sim, com a história da poupança, Não, né? O confisco da poupança. Lá foi... Claro, eu não estava aqui, mas isso aconteceu na Argentina também, no ano 2001. Houve um confisco de poupança, né? Todo o pessoal lá poupava em dólares, os dólares estavam nos bancos e os bancos não devolveram, não retornaram esses dólares, né? Então, isso foi muito ruim, as pessoas ficaram uma situação muito miserável, né? Uma parte muito importante da população ficou muito miserável, né? Com o kirchnerismo, isso colou num momento muito bom, se você quiser, do comércio mundial. É isso mesmo que aconteceu aqui no Brasil, em todo o período do ex-presidente Lula da Silva. Esse é um ponto importante que a Leonora lembra. Né? Então, daí tem uma pergunta aqui que eu vou para o Roberto, do Cássio Inácio Monteiro de Moraes, que é de Palmas, Tocantins. Qual a influência da eleição de um país latino-americano sobre os demais países? O processo eleitoral é definido apenas por elementos internos ou, lembrando aí também, pela conjuntura internacional? Eu acho que sim, não há a menor dúvida que existe na América Latina, como existe no resto do mundo, um movimento pendular. Quer dizer, eu acho que as sociedades se movem. Eu sou um pouco cético, porque o que as sociedades esperam dos governos, os governos não podem fazer. Quer dizer, as demandas sociais. Eu sempre digo brincando, quer dizer, você, por exemplo, olhando o caso brasileiro, houve aí essa emergência das classes C e D. De repente, eles vão para o mercado e começam a ver que as coisas não são tão bem assim. Eu digo brincando, é a mesma coisa você chegar numa festa e todo mundo estava lá antes e na hora de servir, você serve chopp quente. Você fica indignado, mas eu quero chopp gelado também. Só que o governo não pode dar chopp gelado para todo mundo. Desculpa a imagem, então. Não, tá. Mas eu acho que é fácil de compreender. Então, as demandas sociais hoje são... Eu tenho o maior respeito e admiração quem, por seriedade, assume um cargo público. Porque, em sã consciência, ele sabe que não vai poder fazer o que a sociedade está esperando que ele faça. Além das limitações naturais, de orçamentárias e tudo mais, vocês têm hoje as limitações climáticas. Quer dizer, o mundo entra numa fase em que tem muito mais preocupação, não só do que você produz, na qualidade que você produz. Quer dizer, as sociedades vão ser muito mais premidas em função do que os governos podem fazer. Então, isso tudo é um momento crucial do que nós vamos viver. Quer dizer, as pessoas querem reformas imediatas, e como se as reformas fossem uma coisa assim, que fosse resolver todos os problemas, e logo leva tempo, e no meio, se nós não conseguirmos manter a reforma, fica essa coisa pendular. Você vai numa direção, começa a ter resultado. Não, mas não era o que... Aí vem o outro, muda. Quer dizer, não há políticas de Estado, há políticas de governo. E políticas de governo não resolvem problemas estruturais. Então, e quando você faz essa alternância de poder, é muito bonito. Mas, enfim, não há a menor dúvida que o resultado da Argentina, o resultado da Venezuela, se bem que o Maduro abusou um pouco, né? Foi um pouquinho longe demais. Mas isso tudo influencia a região, né?
Bom, vamos para o primeiro intervalo em brasilianas.org. Volta já. Não, só teve... Bom, voltamos a apresentar o programa brasilianas.org, que discute hoje o futuro... Voltamos a apresentar o programa brasilianas.org, que discute hoje o futuro da América Latina, tendo em vista a atual conjuntura... Voltamos a apresentar o programa brasilianas.org, que discute hoje o futuro da América Latina, tendo em vista a atual conjuntura no continente. Nesse segundo bloco, vamos falar da integração dos países latino-americanos com uma análise do Mercosul frente às características que se desenham com a Venezuela em crise política e econômica e Peru e Chile dentro do Acordo do Pacífico. A gente estava conversando no intervalo aqui sobre a maior homogeneidade aí das políticas desse bloco do Pacífico. Como é que você vê essas diferenças, Roberto? Você hoje tem 3 grupos diferentes de políticas econômicas dentro da região. Eu diria que existe uma afinidade muito maior entre México, Chile, Colômbia e Peru, certo? Você tem o grupo chamado bolivarianista, que tem Equador, Bolívia e Venezuela. E você tem Brasil, Argentina e Paraguai, Uruguai também no Mercosul, e tem algumas afinidades, mas algumas coisas também os separam. Além do mais, um problema sério da região, principalmente nos países que não estão na Aliança do Pacífico, é o problema de ética nos negócios, corrupção, etc. Aliás, eu estava numa reunião, só um pequeno detalhe, eu estava numa reunião do Inter-American Dialogue em Washington 2 semanas atrás, e todo mundo pergunta sobre Lava Jato e outras cositas mais. E a gente explica, data, e eu tenho uma visão de, olha, nós estamos passando por um processo de depuração no Brasil, isso é muito importante, nós vamos ter um Brasil melhor, não vamos, quer dizer, não vai ser um país de vestagem, mas vai ser uma coisa mais saudável. Aí um mexicano que está ao meu lado assim, eu tenho a mais grande envidia de que o Brasil está fazendo. Nós outros em México precisaríamos fazer algo parecido com o que estão fazendo em Brasil, mas não temos a coragem que os brasileiros têm. E um peruano lá, no mesmo eu digo de Peru. Quer dizer, então esse aspecto é interessante, né? Quer dizer, há uma mitologia em termos da região. A região hoje é muito diferente. Até no futebol, o Equador está liderando as classificatórias da Copa do Mundo. Para gente, para chegar perto do México, vamos ter que suar muito, hein? Você tem um problema muito mais sério no México. Mas se você for pegar um histórico dos presidentes brasileiros e mexicanos, cada presidente mexicano saía, outro dia a gente estava até brincando aqui, com 4 bilhões de dólares no bolso. Pois é. Fazendo parte de regra do jogo, né? Então o Brasil... Mas enfim, esse é um aspecto que diferencia e eu acho que nós temos situações... Agora, a região como um todo, nós temos essa forte dependência que somos grandes exportadores de commodities. Até o Chile, que é considerado assim, interpares, né? Mas ele tem um problema do preço do cobre, que afeta muito a economia chilena. E o Equador está sofrendo por causa do preço do petróleo, o Brasil e a Argentina por causa do preço das commodities, quer dizer... E o Uruguai, curioso, o país que vai mais crescer na América Latina esse ano, sabe quem é? Paraguai. Paraguai? Paraguai tem uma boa... E o Paraguai tem uma situação fiscal equilibrada, tem uma parte de tributação muito mais baixa de toda a região. Imposto de importação também? Né? Do ponto de vista ético, eu não faço comentários a respeito, não. São dispensáveis. Wagner, como é que você vê essa crise do, digamos, chamado populismo latino-americano? São já 12, 15 anos, né, que mais ou menos cada país está atravessando. Eu acho que há uma fadiga natural em qualquer projeto político, não é? Esses países lograram assim, trazer milhões de pessoas para dentro do mercado de consumo, para a cidadania. Eu acho que alguns países avançaram mais nos mecanismos de participação democrática cotidiana, não é? Mas
eles incorreram mais ou menos no mesmo erro que tantos outros governos, seja mais à esquerda, mais à direita, incorrem, que é não conseguir romper com essa dependência que a América Latina tem em relação à exportação de commodities, né? Eu acho que os nossos países não distribuíram renda, né? O Roberto colocou aqui que um problema gravíssimo da América Latina é a má distribuição da renda, a desigualdade. Nós produzimos mais renda, nós produzimos mais receita através de uma exploração mais intensa do meio ambiente, não é? Através então da mineração, do petróleo e das commodities agrícolas. E com essa receita, digamos assim, sobressalente, nós conseguimos financiar políticas sociais e trouxemos tantos milhões de pessoas para dentro, trouxemos, né, tantos milhões de pessoas para dentro das políticas sociais, do mercado de consumo. Em um momento em que o nosso principal parceiro comercial da região, que eu acho que se encaminha para ser a China, vai desacelerando a sua economia e diminuindo os pedidos de compras, eu acho que a região como um todo sofre com isso, né? Eu queria entender um pouquinho da Argentina, Leonor. A gente tem esses movimentos pendulares que o Roberto mencionou. Você tem nos países europeus, nos Estados Unidos, só que esses movimentos pendulares, eles têm um certo limite para... Não vai até cima, não fica ali. Agora, quando a gente pega o Brasil ele tem movimentos pendulares mais fortes, mas a Argentina sempre teve uma capacidade de radicalizar nas duas pontas aí, desde os anos 70, aí, como é que chamava lá o ministro da... Olha, primeira coisa... Martínez de Oz, Martínez de Oz. Domingos Cavalo, até quando você entra o peronismo também, uma radicalização. O que leva a essa falta de limites macroeconômicos até nas duas pontas? Olha, a primeira coisa, a Argentina esteve durante um longo tempo, tanto quanto o Brasil, baixo um regime militar. Que foi muito pior lá do que aqui. Sim, claro. Bem pior, né? Se é possível falar assim, né? Essa comparação é difícil. Né? Claro. Mas, logo depois, quando veio a democracia na Argentina, no ano 83, com a posse de Alfonsín, o que aconteceu? Você tinha uma indústria que já tinha tido uma abertura comercial muito grande, que foi na época justamente de Martínez de Oz. Olha, tinha um filme que era muito interessante, uma publicidade na Argentina que eles exibiam em todos, estou falando do regime militar, em todos os cinemas. Então, botavam aí uma cadeira, a cadeira nacional quebrava os pés. A cadeira importada era maravilhosa, durava de aqui à eternidade, de agora à eternidade. Os militares promovendo a cadeira importada? Isso era do ano 76, sim, no cinema, você tinha na publicidade, na época de Martínez de Oz. Então, de lá, isso é muito simbólico, viu? Por quê? Porque desse momento para frente, você teve só alguns períodos de recomposição da indústria argentina. E isso, sabe que o assunto de como se ia a recompor a indústria argentina não é um detalhe. Na época de Alfonsín, por exemplo, você teve uma inflação altíssima, elevadíssima. Por que isso? Pense que a indústria nacional da Argentina não era suficiente, ou seja, a questão da demanda e da oferta. Não tinha oferta suficiente para você abastecer a demanda interna. Isso vai criando um ciclo de inflação. Também cria um ciclo de inflação a questão das commodities. Por exemplo, é o que está acontecendo agora na Argentina. É impressionante como subiram os preços do trigo, ou seja, do pão, dos alimentos básicos. Por que subiram? Bom, porque há uma expectativa de desvalorização do peso, né? Que é o que está acontecendo neste momento. Mas o que eu quero falar, que você chega num período kirchnerista, chega com uma indústria que estava ruim. Por quê? Porque na época de Cavallo também houve uma desindustrialização da Argentina. Então, qual que foi a diferença? Se você quiser, tivemos a sorte de não ter reservas, porque isso permitiu, por exemplo, atrair investimentos. Você teve um processo, se você quiser, de reindustrialização da Argentina. Agora, qual que é o erro, para mim, tanto da Argentina quanto do Brasil, é ficar pendurados os governos do que acontece com a indústria automotiva. Uma dependência excessiva das automobilísticas, né? Como? Uma dependência muito grande. Excessiva. Ou seja, você depende para o emprego da indústria automotiva.
Não, mas Roberto, boa parte então- do... Desculpa, não, boa parte do comércio bilateral é automobilístico. Né? Uma Com boa... o México também, né? Com o México também. Então, quando teve o Mercosul, houve aquela explosão de comércio, acho que o Ibrahim, não foi Ibrahim Ares, não, era um argentino que era economista aqui, muito bom. Ele fez um estudo mostrando que era meramente uma substituição intra-países. Né? Agora, Roberto, você passou aí por um período aí fervilhante do país, aí, inclusive assessorando o embaixador Moreira Salles e tudo mais, viu o mercado de capitais se modernizando, viu projetos de petroquímica saindo. Por que esses países, os nossos países, não conseguiram consolidar projetos de desenvolvimento? Puxa vida, isso dá um outro programa. Dá. Dá um outro programa. A sua pergunta, eu tenho pensado muito nisso, Luiz. Porque, veja bem, eu estou excessivamente preocupado com esse derrotismo que tomou conta do Brasil. O brasileiro está perdendo o orgulho do seu país. Nós achamos que o Brasil não tem saída, não tem solução. Nós associamos políticas de governo com o futuro do país. O país é muito mais forte do que as crises que nós estamos enfrentando. Você lembra momentos importantes do Brasil? Você lembra, não precisamos ir tão longe, mas o período de 2005 a 2008, antes da crise do Lehman Brothers, quer dizer, o mercado de capitais no Brasil fez emissões de capitais que eram consideradas as mais altas do mundo. Quer dizer, de repente nós entramos... O Mário Henrique Simas dizia com muita propriedade, o Brasil é um país ciclotímico. Ou nós nos achamos, ninguém segura esse país, ou então nós entramos nessa fase depressiva que nós achamos que não tem saída. Claro que tem saída. Quer dizer, nós precisamos ter confiança em nós mesmos. Se não existe confiança, o fator confiança e previsibilidade é essencial para o Brasil. Por que naquela época, falo mal dos militares, mas os militares tiveram um papel importante de fazer associações, fomentar negócio. A petroquímica nasceu. O que era? Era uma coisa tripartite. Era o Estado, não é? o empresário privado e o empresário estrangeiro, que criou uma indústria petroquímica relativamente forte no Brasil. Agora, por nós exemplo, temos que olhar para dentro de nós, ver o que nós precisamos fazer, ter força de superar essa crise. Não é possível que novas gerações queiram sair do país. A quantidade de pessoas que você conhece, diz, não aguento mais, eu quero sair do país. Isso é uma coisa... Eu sou brasileiro, tenho orgulho de ser brasileiro, vou morrer aqui, minha família toda está aqui, e jamais cogitei de sair do país. O país tem as suas condições, dificuldades momentâneas, mas são totalmente superáveis. Claro. Quando você olha o que está acontecendo no resto do mundo, esse facciosismo, essa intolerância racial, de religiosa, quer dizer, nós estamos batendo na madeira livres disso, isso é um país unido, com a mesma língua, com os mesmos costumes. Isso é uma vantagem. Desculpe eu estar toda razão. emocionando com isso, mas eu acho que é um bom momento de eu dar essa mensagem. Precisamos acreditar no país. Vamos pegar um exemplo aí, até Wagner, essa questão da nova geração que está vindo aí com a inclusão e tudo. Esse movimento dos estudantes na escola foi um movimento pacifista, como eu não via... De ocupar as escolas, limpar as escolas. Eu vi uma mocinha lá disputando uma cadeira com um policial, daí ela colocou no Face dele, mas aquela cadeira era da nossa escola, eu não podia deixar quebrar. Ou seja, esse sentimento, para usar um termo que os cientistas sociais, de pertencimento hoje também ao país, está criando uma cidadania também, que algo inédito também, né? Eu acho que não dá para a gente falar da juventude como um todo, né? Ela é muito heterogênea, mas esse caso especificamente mostra... que alguns setores da juventude, muito acostumados à horizontalidade das redes sociais, né, que inclusive estranham a verticalidade das relações do cidadão com o Estado, né, o Estado sempre teve uma relação ou de distanciamento ou muito brutal em relação ao cidadão no Brasil. Eu acho que essas novas gerações são aí um fio de esperança, né, para o futuro. Né? Talvez eles consigam cumprir algumas tarefas em termos de cidadania que as gerações anteriores no Brasil não conseguiram ou conseguiram mais ou menos, né? O que eu acho lastimável, desculpe interromper, estou inteiramente de acordo com as demandas e com esse projeto muito questionável, que tinha méritos, mas enfim, não vamos discutir isso aqui agora. Agora, o lastimável disso tudo, caros colegas e Luiz, é que você pare uma cidade para o governo sensibilizar que tem que fazer mudança. Isso aqui não está lógico. Quer dizer, devem haver outras maneiras de você manifestar sem prejudicar tantas pessoas no seu direito de se movimentar dentro da cidade. Quer dizer, isso aqui precisa encontrar outra maneira. Quer dizer, só
passeatas, coisas como essa, bloqueios de ruas é que vão fazer com que os governos se sensibilizem? Mas é que, desculpe, a mobilização começa no ambiente virtual e ela se materializa na rua. Pois é, E eu acho que qualquer governo que vier agora na América Latina, mais à esquerda, mais à direita, é o que falávamos antes, né? Vai Que conviver com isso. tentar impor uma pauta sem dialogar com a sociedade vai sofrer muito. Vai ter muita oposição na rua e muitas vezes de setores que não são necessariamente partidários ou tradicionalmente ligados a... Né, Então, eu queria ver a sindicatos, Argentina, etc. como é que são esses modelos de participação na Argentina? Eles são muito partidarizados, assim, pela Cristina? Ou criaram-se mecanismos aí para que haja, não digo democracia direta, que não é o caso, mas uma participação maior da população e dos diversos segmentos aí nas decisões de políticas públicas? Olha, Luiz, eu estava ouvindo eles e eu estava rindo. Eu vou falar por que estava rindo. Estava rindo interiormente, inclusive, porque quando veio Macri agora, que foi para a Avenida Paulista, lá na Fiesp, eu fiquei pensando, ele vai chocar, ele vai bater com uma mobilização justo no momento que ele está chegando, né? E logo pensei, mas se ele todos os dias Está acostumado. está acostumado a você se dar com uma mobilização, com Os uma caminhoneiros manifestação. na Argentina, né? Claro. Não, mas isso é a cotidianidade. Essa é a verdade. É lamentável, Agora, né, que você não tenha outra maneira de se manifestar, a não ser olha, parada. Não, mas esse olha- negócio de ocupar a escola, limpar a escola, varrer a Isso escola... sim. não, é fantástico. isso está muito bem, isso fala muito bem dos estudantes das escolas secundárias e daqui do Brasil, né? Do colegial, desculpa. Mas o que eu quero falar é isso. A participação lá existe e existe faz muito tempo. Eu quero lembrar que Macri ganhou por 52,5%. Ou seja, não, menos ainda, 51,5%. Então, o que quero dizer com isso? Eu quero dizer que ele vai ter uma população que vai estar olhando o que ele faz. A única forma é você negociar até com a população. Que é o que está acontecendo aqui. Vai ter que, não tem como. Tem que negociar. Então, só aproveitando aqui, uma pergunta da Vânia Moraes, de São Paulo. Qual foi a percepção na Argentina em relação à abertura do processo de impeachment no Brasil? Se eu estiver na Argentina, eu falaria, mas de qualquer jeito, como eu não estou lá. Mas eu posso te dizer, pelo que eu sei, e pelo interesse que tem na Argentina esse processo, né? Eu quero dizer uma coisa, a visão que tem na Argentina da presidenta Dilma não é a mesma visão que se tem aqui. Ou seja, lá tem uma visão, se você quiser, até muito boa da Mais presidenta generosa, Dilma. né? Sabe por quê? Também porque eles fazem como uma diferença. Falam, a Dilma, o estilo da Dilma, eles gostam lá na Argentina da Dilma. Até acho que se ela se apresentar nas eleições, ela levaria... Ela seria vitoriosa nas eleições lá. E isso era como uma sorte de você contrapor Cristina com Dilma, pelo estilo, né? Pelo estilo, o jeito de Dilma ser, o governo. Ou seja, que o Brasil tem prestígio na Argentina. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e voltamos já. Voltamos a apresentar o Brasilianas.org, que discute hoje o futuro da América Latina, tendo em vista a atual conjuntura do continente. Nesse terceiro bloco, vamos tentar entender um pouquinho o papel do Brasil na integração do continente, tendo que superar sua crise interna. Durante o governo Lula, o Lula teve um papel aí para amainar um pouco o Chávez e outros mais. Hoje, como é que você vê, digamos, essa falta de referencial no Brasil também em relação aos demais países? De que maneira que o Brasil pode atuar nos próximos anos? Eu acho que se a gente retroceder algumas décadas no tempo, até os anos 70, governos militares, etc., que eram desenvolvimentistas, diferentemente do governo militar argentino, as relações com o sul do mundo, as relações sobretudo com a América do Sul, sempre tiveram aí como uma prioridade, né? No finalzinho do governo Fernando Henrique foi dado o primeiro passo para a criação da Unasul, que se consolida sob o governo Lula, e mais recentemente a CELAC, que é a Unasul expandida para a América Central e Caribe.
Mas era um outro momento político da América Latina, um outro momento econômico, inclusive, um outro momento de lideranças, né? O Néstor Kirchner e o Chávez já não estão mais aí, o Lula já não é mais presidente, e esses governos todos mais à esquerda, nos seus variados matizes, estão enfrentando crises. E eu acho que hoje vem um outro modelo de integração, né? Que é o modelo que caminha para a Aliança do Pacífico. Eu não sou exatamente muito entusiasta, acho que a Aliança do Pacífico é muito mais uma tentativa dos Estados Unidos de segurar a projeção econômica, política, militar, geopolítica da China, e a América Latina vai meio de contrapeso aí, não é? E eu acho que tendemos a caminhar para um entendimento entre o Mercosul e esses países da Aliança do Pacífico. Eu aproveito uma pergunta da Laura Souza, de São Paulo. Para você, Leonor, com a eleição de Macri, há possibilidade no futuro da Argentina se integrar com o bloco do Pacífico? E se Sozinha, distanciar do jeito nenhum. Mercosul? O Mercosul não permite isso. Enquanto o Mercosul ainda mantém a cláusula que faz que os países tenham que negociar em conjunto, a Argentina não pode fazer absolutamente nada, mesmo como o Brasil não conseguiu fazer absolutamente nada sozinho em relação à União Europeia. E eu vou te falar, isso é melhor. Por quê? Porque então não é o mesmo peso, a mesma força você negociando em conjunto como o Mercosul, que você indo negociar como país. Aliás, eu vou te dizer outra coisa. Na verdade, Chile, Peru, Colômbia, são países que têm um comércio muito grande com o Mercosul. Já estão quase que na área de livre comércio. Falta muito pouquinho. Então, se fala em uma aliança com a Aliança do Pacífico, uma área de livre comércio, quando, na verdade, você já tem, de fato, uma área de livre comércio. Até com o México, que tem acordos comerciais importantes. No caso, por exemplo, automotivo, é um exemplo, tanto de Brasil quanto de Argentina, né? Então, eu acho interessante essa aliança com o Pacífico, essa área com o Pacífico, se você me falar em termos políticos. Mas em termos econômicos não aporta grande coisa. A sua opinião também, Roberto? Eu fui coordenador do MEBF, Mercosul European Business Forum, no ano 2001. Exatamente há 15 anos atrás, caros colegas, caro Luiz, que há 15 anos que nós discutimos um acordo do Mercosul com a União Europeia. Ou o Brasil queria uma coisa, a Argentina queria outra. Uma hora a Argentina estava a favor, o Brasil mais protecionista. A Europa, muito dividida, os agricultores franceses são extremamente protecionistas contra qualquer abertura do comércio agrícola, que é que interessa o Mercosul. Muito bem, vamos analisar lacto sensu a questão do comércio internacional do Brasil. Nós colocamos todas as fichas do Mercosul. Por quê? Entendíamos que um acordo mundial da OMC ia ser o grande guarda-chuva que ia abrir o mercado brasileiro para o resto do mundo. E foi um erro estratégico brutal, porque a OMC, o acordo não funcionou até agora e pouco provável que vai funcionar. E nesse meio tempo, México, Chile, principalmente, assinaram uma série de acordos comerciais com o resto do mundo que nos colocaram numa posição muito inferiorizada em relação ao comércio internacional. Agora nós estamos caindo na real. A presidente esteve numa reunião com o presidente da Colômbia, o Romnel Santos, e deu uma entrevista coletiva que eu tomei nota e coloquei no meu notas de rodapé, dizendo o seguinte: eu reconheço que a economia brasileira é muito fechada, nós temos que abrir. Aquele monumento da Vida Paulista que o Macri visitou, a Fiesp, né, era extremamente protecionista. Alguém esteve numa reunião semana passada na Fiesp, os empresários paulistas estão querendo abrir a economia. Chegamos ao ponto que temos que abrir a economia. A nossa região vai depender muito mais de nós abrirmos mais a economia do que o mercado interno. Como que fica a questão da competitividade? Porque nós tivemos aí, em função de políticas cambiais reiteradas aí, esse aumento do mercado de consumo acabou sendo apropriado por importações, né? De que maneira que uma abertura do livre comércio aí pode favorecer a produção industrial aqui? Você quer responder isso? Não, eu só queria fazer um adendo aí, uma pequena divergência com relação à sua posição. Em que medida que apostar em Doha, na Organização Mundial do Comércio, foi um erro estratégico, na medida em que os Estados Unidos e a União Europeia saem, né, digamos assim, na prática saem da OMC com o Tratado Transpacífico e o Tratado Transatlântico, né? Nós apostamos
na governança Global. comercial que existia à época, né? E a segunda coisa, se a gente abre excessivamente a nossa economia, será que nós não vamos reiterar o nosso papel histórico de América Latina de exportador de bens primários? Porque é só isso, apesar de toda a oposição que os agricultores franceses possam fazer à entrada dos nossos produtos, se houver um acordo Mercosul-União Europeia, em alguma medida os nossos produtos primários vão entrar naquele mercado. Mas a gente vai reiterar esse modelo e vai importar muito mais manufaturados do que já importa dos países europeus. Eu acho que a gente vai reiterar 5 séculos de história, não? O comércio com a União Europeia nunca foi forte em produtos industriais, né? Mas, enfim, isso são coisas que você tem razão. Quer dizer, eu acho o seguinte, pegando o gancho da pergunta do Luiz, quer dizer, do ponto de vista de comércio internacional, além da produtividade interna, que é um fator fundamental, você tem a parte cambial. Quer dizer, nós passamos vários e vários anos com uma política cambial de sobrevalorização da nossa moeda, que desestimulou basicamente a produção interna e o aumento de produtividade. Quer dizer, a partir do momento que você tem um câmbio razoável, que estimule a produção interna, e isso vai ser um fator positivo para você aumentar a sua competitividade. As empresas abriram mão, porque, como nós comentamos aqui, era muito mais fácil importar do que produzir localmente. Quer dizer, nós temos que alterar isso. Quer dizer, certamente, olhando 50 anos para frente do Brasil, nós não podemos ser o único, não tem vergonha nenhuma ser um grande exportador de commodities. Claro. Mas eu acho que nós temos que agregar valor às nossas exportações e para isso tem que aumentar a produtividade interna, tem que ter políticas de governo que favoreçam a exportação. A ministra Cátia Abreu foi agora na Coreia, no Vietnã. Quer dizer, existem mercados aí enormes para serem procurados pelo Brasil. Como é que é o setor industrial? A gente tem o setor agrícola, do agronegócio argentino, que é politicamente muito forte, né? Como é que é o setor industrial e o financeiro nas discussões de estratégias econômicas para a Argentina? Olha, primeira coisa que eu quero fazer um reparo. Isso. Não, uma pergunta. O que o senhor acha que vai acontecer com a Colômbia, o relacionamento de nossos países com a Colômbia? Você tem em América do Sul tem 3 grandes países industriais: Argentina, Brasil e Colômbia. Todos os demais são países mais produtores de bens primários, inclusive Peru, que teve um grande crescimento, foi um crescimento baseado na mineria, não? Na atividade mineira. Né? O mesmo aconteceu com a Bolívia. A atividade mineira foi muito importante. Aliás, desculpe, foram os 2 países que de 2011 a 2014 mais cresceram, Peru e Bolívia. Exatamente. Mas nessa base. Nessa base. Então, você tem aí um problema de toda a América Latina, mas basicamente dos 3 grandes países industriais da região. O que se faz para ganhar produtividade, ser competitivos e não ser suplementários, mas complementários? Porque o problema que tem na Argentina e Brasil, falando o que ele estava falando, é a complementariedade, não são complementários. Esse é o grande problema. Então, você tem a indústria automotiva conseguiu uma certa complementariedade porque são matrizes estrangeiras, essas são grandes multinacionais que estão instaladas em nossos países desde os anos 60. Então aí se conseguiu alguma coisa, mas no resto não. Esse é o grande problema e o grande desafio. E também com a Colômbia vai ser o grande desafio. Olha, a Colômbia não está na Aliança para o Pacífico, vamos ser sinceros, a Colômbia ainda não ingressou. Por quê? Justamente porque tem um problema da indústria. Ela tem um impasse. Tem um impasse, eu acho bem levantado esse problema da Colômbia. Eu fui durante 8 anos presidente do CEAL, Conselho, e convivi com todos os empresários da região. Eu tenho o maior respeito pela qualidade dos empresários colombianos. São muito bons, muito competentes, os produtos deles são muito boa qualidade, etc. Quer dizer, realmente, eu acho que o ponto que você levanta é um ponto para a gente beijar. Complementaridade. Se criticou muito o ingresso da Venezuela, a maneira que ingressou no Mercosul. Mas, do ponto de vista de complementaridade, assumindo que o preço do petróleo tivesse se mantido no nível razoável, a Venezuela era um grande mercado para os produtos brasileiros. Quer dizer, havia uma complementaridade, produção industrial aqui e produção de energia fóssil lá. Infelizmente, deu no que deu e estamos nesse impasse atualmente. Mas eu acho que realmente Colômbia, eles sempre, quando a Marta Lúcia Ramírez era ministra, nós tivemos uma reunião aqui em São Paulo, e eu disse, mas precisamos integrar mais.
Ela disse, integração nosotros interessa com os Estados Unidos e não com o Brasil. É isso aí. Aí está a história, não é? A Colômbia ainda olha muito para Estados Unidos e quase que nada para a América do Sul. É bem interessante isso, não é? Porque os Estados Unidos foram muito importantes politicamente para eles, né? Sim. Para vencer as fases críticas. Ô Wagner, essa questão, que a gente está falando aqui da industrialização da Colômbia, Argentina e Brasil, que já tem um histórico. Por que países como Venezuela, com todo aquele excedente de petróleo, não tiveram interesse na substituição de importações? Olha, a Venezuela já, se não me equivoco, nos anos 1920 já eram, né, um dos maiores exportadores mundiais de petróleo. É curioso o caso da Venezuela. A Venezuela deixa até de ser um país agrícola. Isso. Né? É um caso muito típico, muito único na região. Ela deixa até de ser um país agrícola e os governos mais à esquerda, mais à direita, você teve uma ditadura lá do Pérez Jiménez, depois teve o período democrático, 2 partidos de centro-direita se revezando no poder, depois o Hugo Chávez, nenhum deles conseguiu sair desta, digamos, aspas, armadilha do petróleo. Porque é muito dinheiro entrando, é muito dólar entrando, e é isso que já foi colocado. É mais fácil comprar no vizinho. A Colômbia, por exemplo, durante décadas, foi um dos principais fornecedores de bens agrícolas para a Venezuela. E o Brasil, aí nos anos Lula, Chávez, passou a ser um grande fornecedor. Nós acumulamos aí superávites de balança comercial com a Venezuela enormes, né? Porque importávamos pouco combustível fóssil deles e exportávamos muitos commodities. Um exemplo dramático do porquê que a Venezuela ficou na situação que está, o Chávez, em determinado momento, ele estava subsidiando gasolina para os ônibus de Liverpool. Quer dizer, tem cabimento uma coisa como é. Quer dizer, a riqueza do petróleo não foi, apesar de toda a política demagógica, não foi internalizada. Eles faziam alianças com todos os países. Ele não quis também fazer um fome zero lá com Nova York, uma coisa assim? Mas, por exemplo, ele trocou petróleo com Cuba, né? Cuba, depois que a União Soviética deixa de existir, deixa de ser um exportador de açúcar e vira um exportador de recursos humanos, né? Médicos, professores. Trocou petróleo por profissionais que vieram fazer aquelas grandes missões de alfabetização e tal. Quer dizer, então, boa parte da política social venezuelana foi financiada pelo preço alto do petróleo. Inclusive, a própria empresa, a PDVSA, fazia política habitacional, por exemplo. Alguns programas habitacionais não é o Estado que faz ou o Ministério, é a própria empresa do petróleo. Para você ver o grau de distorção, não é? De uma economia como essa, baseada totalmente num único produto. Isso aí. Leonor, então, voltando àquela pergunta sobre, digamos, o jogo político empresarial argentino aí, a indústria não conseguiu estabelecer um protagonismo político lá? Olha, a indústria tem protagonismo político. Vamos lá. Se você vai olhar pelo lado dos ingressos de dólares, é claríssimo que o fundamental aí são os produtos primários do agro. Então, tem uma importância central. Na época da colônia, não era tanto assim, mas logo depois o país se funda justamente nesse setor. Tanto é assim que nos anos 1905, 1910, a Argentina era a 5ª potência mundial. Potência agrícola. Sim? Isso não mudou. O que aconteceu? Na época do peronismo, você teve um desenvolvimento muito grande, como o doutor Teixeira falou. Esse desenvolvimento teve a ver um pouco com a atividade dos militares nos anos 30, 40, que foram criadas as grandes empresas de petróleo, de siderúrgia, ou seja, de aço, né? E logo depois, na época de Perón, houve um desenvolvimento específico das pequenas indústrias. O que resultou de tudo isso? Resultou que você tem alguns grupos industriais, muito poucos, se você vai comparar com o Brasil, é quase que nada. Sim? Porque quantos terá aqui no Brasil de grupos industriais grandes? 100, um centenar, pelo menos você tem. Lá você tem 6, 7, uma dúzia de grupos industriais importantes. Né? Bom, esse é o mais importante, né? O produtor de... exatamente. A siderurgia, né? Bom, aí... e o que ficou? Ficou uma estrutura de pymes, de pequenas e medianas e médias empresas. Isso continua e é a grande fornecedora de emprego. Esse é o problema da Argentina. Você não tem população no campo, no agro.
o 98, quase 99% da população argentina mora nas cidades. Bom, o programa Brasilianas.org aí sobre o futuro da América Latina termina por aqui. Eu agradeço a participação do Wagner Iglesias, que é doutor em Sociologia e professor da Escola de Artes e Humanidades da USP, da Eleonora Gosman, que é correspondente do jornal Clarim, e de Roberto Teixeira da Costa, que é membro orientador do Instituto de Relações Internacionais da USP. E agradeço você aí de casa que nos acompanhou em mais essa edição. E lembre, você pode continuar colaborando, enviando sugestões, textos e vídeos para o portal brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. Voltamos na próxima segunda-feira. Até lá!